O propósito da aula de hoje é continuar trabalhando com o princípio da indução finita. Para isso eu trouxe um jogo, na verdade um quebra-cabeças, denominado A Torre de Hanoi. Esse jogo é formado por uma base de madeira, com 3 hastes presas nessa base e com discos encaixados em uma dessas hastes. Esses discos têm todos tamanhos diferentes. O objetivo do jogo é passar todos esses discos de uma haste para outra. A gente vai começar com esses discos no meio, não importa se eu vou carregar todos os discos para essa haste ou para outra. O objetivo é carregar todos os discos para uma outra haste. Só que a gente tem que fazer isso obedecendo a 2 regras. A primeira dessas regras é que só é permitido passar um disco por vez. Essa regra impede que nós façamos algo desse tipo aqui. Então, essa passagem é proibida. Só posso passar um disco por vez. A segunda regra é que, em momento algum, pode haver um disco menor embaixo de um disco maior. Portanto, é válido passar o disco amarelo para o meio, é válido passar o disco verde para a última haste, mas não é válido passar o azul para qualquer uma dessas hastes, porque em ambos os casos nós teremos um disco maior sobre um disco menor. Nesse nosso jogo há 4 discos, mas ele não precisa necessariamente ser jogado com 4 discos. Você pode ter a quantidade de discos que você quiser, desde que sejam todos de tamanhos diferentes. Então, nós vamos imaginar agora que o nosso disco, o nosso jogo, tem apenas um disco. Com um disco, a solução desse problema fica trivial. Eu preciso apenas de um movimento. Vamos imaginar a seguir que o nosso jogo tenha 2 discos. Nesse caso, precisaremos de 3 movimentos. Primeiro movimento, segundo, terceiro. Conseguimos mexer o conjunto de 2 discos de uma haste para outra. Vamos agora imaginar que o nosso jogo tenha 3 discos. Agora nós precisaremos de 7 movimentos. Eu vou movimentar o verde para uma haste qualquer. O azul é o próximo a ser movimentado, mas ele não pode ser movimentado para a mesma haste. Então eu vou carregar o azul para outra haste que está livre, e aí é o segundo movimento. Depois eu vou carregar o verde para cima do azul, é o terceiro movimento. Note que eu gastei 3 movimentos levando esses 2 discos, azul e verde, para uma outra haste. Exatamente o que aconteceu no caso anterior. Estou com 3 movimentos, vou fazer um 4º movimento e vou levar a base da nossa pilha de discos para uma outra haste. Assim eu acabei de fazer o 4º movimento. O meu objetivo agora é que o azul vá parar em cima do vermelho. Então eu vou fazer o 5º movimento, abrindo caminho para o azul. 6º movimento e, finalmente, 7 movimentos. Com esses 7, eu consegui carregar dessa haste, o nosso conjunto de discos dessa haste, para cá. Quero deixar claro que, quando eu falo nessa quantidade de movimentos, eu estou falando da quantidade mínima de movimentos. É claro que você pode resolver esse problema com uma quantidade de movimentos maior do que 7. Mas essa não é uma solução ótima. O que a gente chama de solução ótima é aquela em que você resolve o problema com um número mínimo de passagens. Vamos agora imaginar o nosso jogo voltando à situação original, a dos 4 discos. Agora nós precisaremos de 15 movimentos. Primeiro, segundo, terceiro. Note que até agora eu gastei 3 movimentos que foram suficientes para carregar 2 discos de uma haste para outra. E isso já aconteceu
quando nós jogamos apenas com 2 discos. Vamos para o quarto movimento. 5, 6, 7. 7 é o número de movimentos que eu preciso para tirar 3 discos de uma haste e carregar para uma outra haste. Por enquanto, gastamos 7 movimentos. Agora eu vou mudar a base da nossa pilha com o 8º movimento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E com 15 movimentos, nós conseguimos carregar a nossa pilha de 4 discos da haste central para uma outra haste. Essa tabela apresenta os valores que nós verificamos ao resolver o problema da torre de Hanoi. Nós vimos que com um disco, a quantidade mínima de movimentos era 1, com 2 discos 3, com 3 discos a quantidade mínima era 7 e que com 4 discos a quantidade mínima necessária era 15 movimentos. Ao olhar para essa tabela, me ocorre uma coisa. Esse 15 pode ser escrito como 2 à quarta menos 1. O 7 pode ser escrito como 2 ao cubo menos 1. O 3 pode ser escrito como 2 ao quadrado menos 1. E o 1 pode ser escrito como 2 elevado a 1 menos 1. Ou seja, eu acabo de perceber sobre essa tabela um padrão de construção, em que a quantidade de movimentos é dada por uma potência de 2 menos 1. E mais, o expoente em cada uma dessas potências de 2 é exatamente o número de discos que foram utilizados em cada uma dessas passagens. Bom, eu começo a suspeitar, então, que a quantidade de movimentos que eu represento por N pode ser calculada pela conta 2 elevado ao número de discos menos 1. Mas isso é só uma suspeita, isso é uma conclusão que eu tirei olhando para 4 linhas dessa tabela. Isso se chama conjectura, a gente viu isso numa aula anterior. Eu não posso afirmar que isso seja verdade para qualquer quantidade de discos. Então, para mostrar que isso é verdade, se é que isso é verdade, eu preciso, nesse caso, utilizar, o que a gente vai fazer é utilizar o princípio da indução finita para mostrar que isso aqui realmente é verdadeiro e funciona para qualquer quantidade de discos. Bom, já dei início aqui ao nosso método de indução finita. Quando D é igual a 1, de fato a fórmula que a gente quer provar funciona e, por hipótese, a gente admite que a quantidade mínima de movimentos em função do número de discos é dado por 2 elevado a D menos 1. O que eu quero verificar, é a quantidade de movimentos para D mais 1. Então, para isso, vamos voltar lá no nosso joguinho. Nós vamos resolver o problema da torre com 4 discos aplicando uma ideia recursiva, uma recorrência. A ideia é a seguinte: em vez de passar um disco por vez, eu vou imaginar que eu gaste os meus movimentos necessários para tirar 3 discos de uma haste e levar para outra. E nós vimos que o número de movimentos para fazer isso era igual a 7. Então, para carregar daqui para lá, eu gastei um total de 7 movimentos. Depois, eu gastei mais um movimento tirando a base de uma haste para outra. E agora eu preciso tirar esse conjunto de 3 discos, de novo, de uma haste para outra. E eu sei que para fazer isso, eu gasto 7 movimentos. Portanto, eu gastei 7 movimentos, mais um, mais 7 movimentos. Então, eu gastei 2 vezes
a quantidade de movimentos necessárias para 3 discos, mais um movimento. Vamos aplicar essa mesma ideia de recorrência no caso de 5 discos. Bom, eu preciso primeiro deslocar esses 4 discos de uma haste para outra. Para fazer isso, eu sei que eu gasto 15 movimentos. Agora eu vou deslocar a base de uma haste para outra. Gastei mais um movimento. Então, até agora, 15 mais 1. E agora eu preciso voltar, deslocar esses 4 discos de uma haste para outra. E eu sei que para fazer isso eu gasto mais 15 movimentos. Então, o número total de movimentos é 15 vezes 2 mais 1. Generalizando essa ideia, o que a gente pode perceber é que o número de movimentos necessários para uma situação em que eu tenho D mais 1 discos é 2 vezes o número de movimentos necessários para uma situação em que eu tenha D discos, ou seja, um disco a menos, mais um movimento, que é aquele de tirar a base de uma haste para outra. Essa é uma ideia recursiva, porque para calcular isso eu preciso do valor anterior. Mas esse valor anterior, por hipótese de indução, é dado por essa fórmula. Então, podemos escrever que o número de movimentos para D mais 1 discos é 2 vezes 2 elevado a D menos 1 mais 1. Fazendo a distributiva aqui, eu terei 2 elevado a D mais 1, porque eu mantenho a base e somo os expoentes, menos 2 que multiplica 1, mais 1. Juntando esse menos 2 com esse mais 1, a gente chega a essa expressão, que é exatamente a mesma expressão, só que para D mais 1 discos. E isso a gente já sabe que garante que a nossa fórmula, que aquela nossa conjectura, de fato funciona. Então, a gente acaba de mostrar que esta é a fórmula que permite calcular o número de movimentos mínimos, né, os movimentos necessários, para a gente resolver o problema da torre de Hanoi com D discos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.